Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 1, o versículo de número 18. Apenas um versículo para a nossa meditação e baseado nesse versículo, eu quero falar alguma coisa. Está ali na tela já. O texto diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Eu li esse versículo, irmãos, apenas para me basear aqui numa palavra. Eu gostaria de, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo ele possa falar por mim. E compartilhar com os irmãos uma palavra, falando sobre os ministérios do Espírito Santo. Os ministérios do Espírito Santo. Tá? O versículo que nós lemos, o primeiro ministério do Espírito Santo é o ministério de iluminação. Né? E tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Nós só estamos aqui, irmãos, porque o Espírito Santo ele iluminou a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração e nos levou à presença do Senhor. Agora, o que nós temos que entender é que o Espírito Santo não ilumina ninguém, a não ser que esteja de acordo com a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, veja bem, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quanto a nós, o Espírito Santo ele iluminou o nosso entendimento através da palavra do Senhor. Essa é interessante que a palavra no hebraico luz significa conhecimento. Luz, conhecimento. Então, pela palavra de Deus, irmãos, nós temos conhecimento do Senhor. Na medida que nós meditamos na palavra de Deus, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. O que significa isso? Que não pode faltar iluminação pessoal do Espírito Santo na vida dos crentes em Jesus. Porque a nossa mente, ela é vivificada na hora em que eu estou meditando na palavra de Deus. É o Espírito Santo que ilumina a nossa vida para apreciar as grandezas e as bênçãos do Senhor. Então, o Espírito Santo é Ele que vivifica a nossa mente. O Salmo 119, versículo 25, está escrito: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 40, diz: eis que eu tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Então, que nesta noite o Espírito Santo, ele venha iluminar a nossa mente pela palavra, para que nós possamos compreender todas as verdades de Deus para o nosso coração. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. E veja bem, meus irmãos, que coisa interessante. Os ministérios do Espírito Santo, primeiro, é o ministério de iluminação. Então, o Espírito Santo iluminou a nossa vida, a nossa mente, nosso entendimento, que antes ela estava escura, entenebrecida pelo pecado, pela idolatria. Mas hoje, a nossa mente, ela foi vivificada pelo Espírito
Espírito Santo através da palavra de Deus. Por isso que o crente não pode deixar de meditar na palavra, de buscar a palavra, ter tempo para a palavra, porque na medida que eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vivifica a minha mente, abre a minha mente, abre o meu entendimento e traz luz para a minha vida, e eu consigo andar na presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O segundo ministério do Espírito Santo, igreja, é o ministério da regeneração. Tá? Dá para colocar aí Tito 3:5, Tito 3:5, por favor. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Todos nós sabemos que existe 3 tipos de regeneração, né? De batismo, né? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e o batismo da regeneração. É quando você é introduzido no corpo místico de Cristo pela obra do Espírito Santo. Então, o segundo ministério do Espírito Santo é o ministério da regeneração. E a regeneração, ela nos afeta como pessoas integrais, né? Espírito, alma e corpo. Cada parte do nosso ser é afetado pela regeneração do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Regeneração é a comunicação da vida divina à alma do ser humano. No diálogo com Nicodemos, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, João 3:5, não pode ver o reino de Deus. Então, a regeneração é o começo de uma nova vida. É Deus voltando a nossa alma para Ele mesmo. Você pode adorar o Senhor nesta noite. O que me chama a atenção, estava estudando sobre isso, é que a regeneração, ela é diferente da conversão. A conversão, ela é externa, ela é de fora para dentro. E ela tem 2 elementos, a fé e o arrependimento, que também são dádivas de Deus. Agora, a regeneração é diferente da conversão. A regeneração é algo que acontece sem qualquer consciência nossa, ou qualquer participação nossa. Por exemplo, quando você foi concebido no ventre da sua mãe, você não teve participação nenhuma, certo? E a regeneração é isso, é o Espírito Santo que nos regenera. E a regeneração é algo que ocorre instantaneamente no momento da sua conversão. Acontece algo maravilhoso, glorioso em todo o seu ser. Segundo as Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Você pode adorar o Espírito Santo nesta noite? Lembra quem você era e aonde você estava. Eu lembro quem eu era e aonde eu estava. Hoje estou aqui na presença do Senhor. Jesus, irmãos, está nos preparando para levarmos para o céu. Através, aleluia, do Espírito Santo que nos regenerou e nos fez nova criatura. Oh, aleluia, não tem coisa melhor do que isso, irmãos, estar na presença do Senhor. Glória a Deus. O terceiro ministério do Espírito Santo é o ministério da santificação. Coloca para mim, por favor, Romanos 1:4. Romanos 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. A parte A. Então, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo também é o ministério de santificação. Interessante que a santificação é uma continuação que foi começada na regeneração. Não é o que fazemos,
o que determina o que somos. É quem somos é que determina o que fazemos. Você é crente em Jesus. Você foi santificado pelo Espírito Santo. Então, você tem que andar de acordo com esta santificação. Glória a Deus. Então, isso é uma coisa gloriosa. Muitos pensam que santificação é aquilo que eu não posso fazer. É o conceito do não pode. Não pode, não pode, não pode. Tudo que não pode é sinônimo, para alguns, né? É sinônimo de santificação. Né? Significa que o não posso predomina. Mas santificação, irmãos, não é deixar de fazer, mas é praticar a palavra de Deus. Praticar aquilo que você já sabe. É cumprir os princípios da palavra de Deus. Quando você pratica a palavra, você se santifica. João 17, versículo 17, Jesus disse, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Bendito seja o nome de Jesus. E a santificação, irmãos, é interessante, ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva. Ela é instantânea no momento em que você aceita Jesus, e ela é progressiva na medida que você vai servindo a Jesus. Você vai crescendo em santificação. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, você vai se santificando. Provérbios 4,18 está escrito, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. 2 Coríntios 3,18, diz lá o texto, todos nós com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados pela imagem do glorioso Deus. Então, irmão, a santificação ela é progressiva. Hoje você é santo, amanhã você é mais santo, depois você é mais santo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. 1 Pedro 1,15, por favor, né? Versículo tão conhecido, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, olha o texto, irmão. Sede vós, nós, também santos, em toda a vossa, essa expressão, em toda a nossa, em toda a vossa maneira de viver, significa que a santificação, ela precisa ser universal, universal, em todas as questões, seja civis ou religiosas, em todas as condições favoráveis ou adversas, para com todas as pessoas, amigas ou até inimigas. O crente não tem inimigo. Se alguém quiser ser seu inimigo, que seja, mas você não é inimigo de ninguém, porque você serve ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Em todas os intercâmbios e negócios, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Coloca mais um versículo para mim, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 2 Coríntios 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Interessante que eu estava dando uma lida, irmão, santificar e consagrar, ao mesmo tempo que são termos distintos, mas ao mesmo tempo pode significar a mesma coisa, né? Porque a consagração, ela trabalha em 3 áreas. A consagração trabalha em 3 áreas: entrega, dedicação, trabalho. Entrega, dedicação, trabalho. O que significa isso? Na medida que você trabalha, na medida que você se dedica, na medida que você consagra, entrega, vai ocorrer uma coisa interessante. Vai ocorrer a descontaminação do mal, do pecado na sua vida, que isso também é chamado de purificação. Significa isso. A purificação, irmão,
ela é um processo da santificação. Aleluia. Porque, irmãos, tudo que envolve a nossa vida externamente, existem coisas que tocam a nossa natureza, contamina a nossa vida. Então, por isso que o crente, ele tem que ser um crente que deve estar no processo de santificação. Você não foi chamado por Deus para ficar parado, estacionado, irmão. Dizer que você é santo só porque você está separado, não. O Senhor te separou, mas é para trabalhar para Ele. É para se dedicar a Ele. É para se entregar a Ele. E na medida que você faz isso, você vai se consagrando, você vai se purificando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, e isso vai nos mantendo cada vez mais longe do pecado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, mas quando você se santifica, consagra, você se mantém longe desse abismo, e bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas o ministério do Espírito Santo, irmãos, Salmo 104, versículo 30, Salmo 104, versículo 30, por favor. Olha lá. Envias o teu Espírito, e são criadas, assim renovas a face da terra. O ministério do Espírito Santo também é o ministério de renovação. Renovação é a essência do cristianismo. Já pensou uma vida cristã sem renovo, irmão? O crente precisa buscar renovação constantemente para a sua vida, através da oração, da palavra, na medida que você vem aos cultos, você tem momentos a sós com Ele, que você evangeliza. Então nós precisamos sermos renovados constantemente pelo Espírito Santo. Porque senão, irmão, provoca o quê? Provoca frieza, provoca imaturidade. Nós caímos na rotina. Tem crente que perdeu o prazer de estar na igreja. Na igreja todo dia. Não, irmão. Estar aqui é um prazer, é uma bênção. Quanto mais você está aqui, melhor ainda. Glória a Deus. Só que isso, irmão, precisa ser através de uma vida renovada. Renovada. Então, seja um crente renovado na presença do Senhor. E ocorre o descaso, As pessoas começam a fazer pouco caso das coisas de Deus, da palavra de Deus, da oração, dos cultos. Por quê, irmão? Porque ele não está renovando, não está deixando o Espírito Santo renovar a sua vida, a sua alma. Irmão, que nesta noite o Espírito Santo venha renovar a nossa vida, tirar tudo aquilo que não presta. Aleluia, aleluia. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, vai ocorrendo essas coisas devagarzinho, e por fim ocorre a estagnação da vida cristã. Até porque, irmãos, essa pandemia aí, só Jesus para ter misericórdia, hein? Quantos que nos esfriaram? Por quê? Falta de renovação espiritual. Crente não pode perder tempo, irmão. Não está tendo culto, faz culto em casa. Vai para a oração, vai buscar Deus, vai ler a palavra, vai ouvir um hino, vai ler um livro abençoado. Não pode perder tempo, irmão, porque senão você esfria. Romanos 12, versículo 11, para mim, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos aonde, irmão? No Espírito. Servindo ao Senhor. Paulo admoesta os crentes a manter o zelo, o fervor espiritual, porque nós estamos servindo a Deus, nós não estamos servindo aos homens. Então, crente, renova a sua vida.
Aquele versículo bastante conhecido do Antigo Testamento, Levítico 6:13, né? Coloca lá para mim. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, renova a sua vida, crente, nesta noite. Aleluia. Aleluia. Irmão, servir a Cristo não é fácil, irmão. Sabemos disso. Às vezes vem o desânimo. Às vezes o inimigo de nossas almas nos ataca dia a dia. Não é fácil. Então, por isso, nós temos que manter essa constância, esse fervor espiritual, porque senão, a gente esfria. Aí começa a colocar a culpa nos cultos, no pregador, no cantor. Não, irmão. Eu tenho um salmo, não lembro agora, diz que nós temos que apresentar a ele com cântico novo, né? O salmo, não lembro agora, Salmo 100, cântico novo. Aí eu fiquei pensando, cântico novo, mas peraí, tem que cantar um hino diferente todo dia? Na verdade, não é isso, irmãos. Você pode cantar o mesmo hino todo dia, mas se você canta ele com o seu espírito renovado, você é renovado, você sente a presença de Deus, o nome do Senhor é glorificado, bendito seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Mas o ministério do Espírito Santo, irmãos, é o ministério de direção. João 16:13, por favor. João 16. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Direção. A missão primordial do Espírito Santo é fazer com que a igreja tenha a direção de Cristo, que é a verdade. A direção. Tem crente, irmão, que fica andando para lá e para cá. Não sabe onde fica, não sabe onde vai. Não. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não. Aleluia. Irmãos, não há nada tão potente, tão maravilhosa como uma vida direcionada. Mas está acontecendo isso, acontecendo aquilo, está caindo isso, está caindo aquilo. Você segue o seu caminho. O Espírito Santo vai te dando direção, você segue o teu caminho. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Segue o teu caminho, o Espírito Santo, ele direciona a nossa vida. Glória a Deus. Se você olhar na Bíblia e pesquisar, os homens e mulheres que mais influenciaram a história, foram os mais concentrados numa direção. Seja concentrado. Não fique cocheando em dois pensamentos. Não sabe se fica na igreja, se fica lá fora, um pé lá, outro cá. Não, o Espírito Santo de Deus nesta noite dá uma direção para a sua vida, dá um rumo para a tua história. Oh, glória! O segredo de uma vida direcionada. Se você quer que a sua vida seja uma vida que tenha impacto, focalize. Tenha uma vida direcionada. Deixa de ser um crente inconstante. Já pensou, irmãos? Crente inconstante. Corrija ou conserte a sua escala de valores. O que é que tem mais valor? As coisas de Deus têm mais valor. Corrija a sua escala de valores. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus dar rumo à sua vida. Você está no caminho, mas está perdido no caminho. Mas nesta noite o Espírito Santo te dá uma direção. Se você recebe essa palavra, diga amém. Aleluia. Mas o ministério do Espírito Santo, irmãos, é o ministério de intercessão. Romanos 8:26, por favor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos
inexprimíveis. O que significa isso, irmãos? Que o Espírito Santo intercede por nós, ele nos dá certeza da nossa reconciliação com Deus, né? E do acesso que nós temos a Deus pela fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele dá testemunho no nosso ser interior de que ele está nos perdoando os nossos pecados. Então nós somos livres, irmão, da culpa do pecado, do poder do pecado. Ainda sentimos a presença do pecado em nós, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como diz um certo pastor, o Espírito Santo, ele intercede sobremaneira, agônica, expressão de intensa dor. Ele ora por você, glória a Deus, e ao Deus que está em você. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sei como você entrou aqui nesta noite, mas que você sinta o Espírito Santo intercedendo pela sua vida. O Espírito Santo, ele geme conosco. O Espírito Santo, ele sente o peso das nossas fraquezas e sofrimento. Mas ele não só se atém a gemer, ele também ora por meio desses gemidos, a fim de que nós sejamos conduzidos, aleluia, pela vontade de Deus. Então, nesta noite, o Espírito Santo está intercedendo por mim, está intercedendo por você. Aleluia, ele é o porta-voz do reino de Deus, ele é o porta-voz do reino, ele é porta-voz do povo. Aleluia, ele pega as suas fraquezas, o seu gemido, leva até a presença de Deus, e pega aquilo que está no coração de Deus e traz para a sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Sinta a renovação do Espírito Santo de Deus nesta noite. Sinta ele no seu coração, na sua alma. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Irmãos, certa feita, um pastor disse assim, eu nunca mais esqueci disso: o crente está equipado 100% para vencer a tentação. Por quê? Primeiro, ele tem Jesus junto ao trono do Pai, intercedendo. E tem o Espírito Santo intercedendo dentro dele, 100%, para vencer qualquer dificuldade, qualquer tentação. O crente, irmão, não pode arrumar desculpa. Porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Não, mas que nesta noite você seja tomado pelo Espírito Santo e sinta ele aí na sua vida intercedendo por você. Mais um ministério do Espírito Santo. João 14:16, por favor. Olha, é um ministério de consolação. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Oh, maravilha! Aleluia! O que significa isso, irmão? Consolador. Aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. E esse alguém que está ao nosso lado, ele é altamente capacitado. Ele é um assistente legal. Ele é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A palavra órfão significa sem consolo. E Jesus disse, eu enviarei o quê? Então você não está sozinho. Você pode adorar o Senhor nesta noite? Quem te disse que você está sozinho?
Os teus amigos te abandonaram? Os teus familiares te abandonaram? Quem te disse que você está sozinho? Glória a Deus, você tem o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não desiste de você, não abre mão de você. Você é precioso, Ele te consola nos momentos mais difíceis da sua vida, porque Ele veio para estar conosco todos os dias, para sempre. Ele é o Consolador. João 15, 26, por favor. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Oh, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos impotentes e desesperados. O Espírito Santo nos acompanha por toda parte. O Espírito Santo promove em nós encorajamento, conselho e força. Então, irmão, coragem, força. Tu vai vencer essa dificuldade, minha irmã. Meu irmão, o Espírito Santo vai passar com você, você não está sozinho. E nós vamos chegar lá do outro lado, cantando o hino da vitória. Nós vamos passar o Jordão. Aleluia, nós vamos chegar lá no céu. É Ele que vai nos levar até a presença do Senhor. O Espírito Santo, Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai junto com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Uramacheca manda suri mandarabá. Uriamandarabá checa mandarabá suri mandarabá. Uramandarabá checa mandarabá. Mais um ministério para me encerrar, irmãos. Coloca para mim 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10, por favor. Mas Deus nos revelou pelo seu... Outro ministério do Espírito Santo, o ministério de revelação. Dá para fechar. Como eu falei aqui no começo, o Espírito Santo, ele inspirou a palavra e esclarece a palavra de modo que possamos compreendê-la. 2 Pedro 21, 2 Pedro, 1 e 21, por favor, 1 e 21, 2 Pedro, 1, por favor. Isso, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Bota o versículo 20, por favor. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quem inspirou a palavra? O Espírito Santo. Quem revela a palavra? O Espírito Santo. É isso que Ele está fazendo aqui nesta noite. Ele está revelando a palavra ao seu coração. Ele está comunicando as verdades de Deus ao seu coração. Porque se Ele não fizer isso, irmão, meu Deus, nós estamos falidos. Falidos. Aleluia. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele esclarece a palavra de modo que nós possamos compreendê-la. Sendo assim, o Espírito Santo, ele não pode mentir. O crente também não pode mentir. Porque o crente tem o Espírito Santo. Ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não pode mentir e nem ser associado a qualquer tipo de falsidade, porque Ele é a verdade. Então, irmão, você tem que ser verdadeiro, minha irmã, meu irmão, seja verdadeiro, seja autêntico. Eu não posso ser uma coisa aqui
e lá fora ser outra coisa. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra coisa, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo nunca nos orienta a fazer qualquer coisa que contrarie a palavra. Os irmãos estão entendendo, amém? Irmãos, isso é um negócio muito sério, porque às vezes você vê alguns movimentos atribuem ao Espírito Santo aquilo que não é o Espírito Santo. Certo? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um Deus de paz, de ordem. Então, cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado. Não, mas porque o Espírito Santo me manda dizer, e se foi ele se responsabiliza, pode ficar tranquilo. Só que aqui nós vemos aqui, irmão, que ele não pode mentir e nem ser associado a qualquer tipo de falsidade. Então, nós temos que ter muito cuidado. O melhor, irmãos, é ficarmos com a palavra, com a oração, e ter muito cuidado com tantos movimentos que têm surgido por aí. Irmão, e o que tem de lugar naufragando na fé, pessoas naufragando na fé, por faltar o lastro espiritual da palavra de Deus. Não está brincadeira. Então, vamos ter muito cuidado. Que o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente em cada coração. Aleluia. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. E o Espírito Santo nos revela, nos orienta segundo a palavra. Então, irmão, toma posse desta palavra nesta noite. Que o Espírito Santo tenha falado fortemente ao seu coração e provocado uma mudança na sua vida. Irmão, eu vim aqui nesta noite e eu vou sair daqui melhor do que quando eu entrei aqui. Porque o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo falou conosco. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.